Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um CorretorCast, o podcast feito de corretor para corretor. Um podcast oferecido pela Rede Gaúcha de Imóveis, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. E hoje eu vou conversar com meu grande parceiro e parceiro da Rede Gaúcha de Imóveis, Pedro Boleto, que é corretor de imóveis, advogado e proprietário aí da Boleto Imóveis, né? Bem-vindo, Pedro. Fala, Vini. Boa noite. Obrigado. Um prazer estar aqui, ter a oportunidade de conversar contigo, com a audiência aí da Rede Gaúcha, nossos colegas, nossos clientes. Espero que a gente consiga uma ótima troca, como sempre foi nas nossas boas parcerias aí. Sempre foi. Pedro, é muito bom conversar contigo aqui hoje, né? E a gente sempre tenta buscar aí com os nossos convidados, né? Como que surgiu a ideia de ser corretor de imóveis? Da onde que surgiu essa ideia, né? É de família? É alguém que te indicou? Como que surgiu o início do Pedro no mercado imobiliário, né? A gente vê muitos colegas, muita gente que está assistindo aqui está começando na profissão, né? E às vezes acha que, será que eu vou ter sucesso? Será que eu não vou ter sucesso? Fica com aquele friozinho na barriga. Conta como é que foi o início da trajetória do Pedro aí. Bom, Vini, eu acho que a corretagem ela me chamou a atenção depois, baseado nas minhas experiências prévias. Comecei a trabalhar cedo, né? Saí do colégio, fui trabalhar como balconista de loja de shopping. E é uma situação aquela de cumprir horário, né? Ficar aguardando o cliente entrar, enfim. Mas a situação aconteceu comigo que a loja acabou fechando. A loja era da minha mãe, né? No shopping em Florianópolis, de calçados. E eu decidi, então, vou eu empreender. Eu tenho aqui o crédito junto com o fornecedor, eu vou abrir uma nova loja, vou ser empresário, né? Então, montei uma nova loja, achei um novo ponto e comecei a vender Havaianas, Conga, tênis da Timberland, enfim, fui para o comércio varejista, né? E 18 anos, cheio de conta para pagar, as duplicatas se acumulam, aluguel, enfim, custo de shopping é complicado. E aquela situação de tu ter que manter um estoque, né? Tu aguardar o cliente, tu tá ali com a tua grade cheia, a cliente pede o 35, tu vai lá em cima, tu tem toda a grade, menos o 35. É complicado mesmo, então menos de um ano ali de atuação com a minha loja já não deu, já fui para primeira quebra, né? Então depois ainda consegui salvar o crédito com a São Paulo Alpargatas, que era a minha fornecedora. E fui fazer feira de verão vendendo Havaianas. Fiz um stand no shopping de verão, Ilha Shopping, em Floripa, e tinha ali todos os modelos, todas as cores. E aí, isso aí até que foi bem, conseguiu escapar, né? Mas comecei a fazer a faculdade de administração na UFSC. E sentia dificuldade, assim, porque a faculdade é muito teórica e eu estava lá na prática correndo para pagar os boletos, né? Sim. Então, era uma pauleira e eu disse, essa vida aqui tá difícil demais, muito novo, enfim. Foi quando eu decidi, então, mudar de rumo e falei, vou entrar numa medicina, vou ser médico. Se é para trabalhar é difícil mesmo, vou me dedicar no que gosto. Fiz um ajuste de matrícula na UFSC e comecei a fazer anatomia humana. E gostei, dissequei cadáver e tudo. Eu falei, se eu tô gostando disso daqui, é o que eu vou fazer. Mas complicado, ainda assim, trabalhando e tentando estudar para medicina, não teve como. E então que eu voltei, minha família toda de Porto Alegre, né? Eu voltei para Porto Alegre para estudar, para tentar o vestibular da medicina. E aí, medicina é complicado, eu sempre ia bem no vestibular, mas não o suficiente para entrar, passava em tudo, menos nisso. E estava nessa luta. Até que, por conhecimento do pai da minha então namorada, hoje é minha esposa, né? Que trabalha não no mercado imobiliário, mas é investidor, gosta de imóveis, ele é do direito também, mas investe com os imóveis. Eu comecei a ter contato com a profissão, de entender o que é a prestação de serviço, né? O que significa tu trabalhar nessa assessoria, aliar isso com a venda e realizar negócios que eu comecei a ver, são interessantes, né? Comecei a ver que eu não precisava ter um estoque, né? Eu não precisava botar tanto do meu dinheiro, o meu capital para entrar na profissão, seria vender o meu serviço. Isso me chamou muita atenção, porque eu tendo bons contatos, né? Eu entendendo o interesse dos clientes, eu ia começar ia prosperar na profissão.
E então decidi arriscar, decidi entrar. O meu sogro tinha um loteamento em Gravataí que ele disse que estava parado lá, que ninguém vendia. Eram lotes populares ali na faixa de Taquara. E eu disse, então eu quero tentar, quero ver. Aí, enfim, fui fazer um estágio numa pequena imobiliária de Gravataí, que eram alguns corretores que ele já conhecia, me indicou. Ainda cheguei com pistolão, né? Então, tudo que vender aqui, metade é do Pedro. Eu cheguei grande, né? Eu digo, vai comigo, vou começar bem. Mas a imobiliária era aquela coisa mais antiga, assim, é um sistema que não tem como funcionar, porque o estágio era ficar sentado numa mesa, acho que contando piada, lendo jornal, esperando alguém entrar ali, né? Fiquei, acho que, quase 2 meses ali com ele. Eu digo, não, para mim não dá isso aqui. Eu ficar parado esperando um cliente entrar aqui para ver se eu vendo alguma coisa, não é assim, né? Não pode ser assim. Então, fui lá para o loteamento, enchi de bandeira na beira da estrada, aluguei uma casinha do lado, mandei fazer placa, cavalete, enfim, montei um plantão de vendas. E aí, enfim, comecei com um plantão de vendas, vendi o loteamento inteiro ao longo do tempo, porque a estrada era bem movimentada, o pessoal começou a vir. E aí, a partir daí, comecei com indicações pessoais, trabalhando diretamente com amigos, com relacionamento, e entrei para a profissão de verdade. Aí vim para Porto Alegre, né? Comecei a atuar, e como eu tinha morado bastante tempo em Florianópolis, tive que me reambientar em Porto Alegre, conhecer bem as regiões. Mas aí começou e desde então tô muito feliz na profissão aí. Comecei a advogar em 2013 também e não consegui sair da profissão da corretagem porque os meus clientes ainda seguem sempre recorrendo a mim, né, pedindo indicações, querendo comprar, querendo vender. Então, são situações que me colocaram nessa vida de prestar uma assessoria, né, de ter esse relacionamento com os clientes, e é nessa lida aí que a gente está diária. Iniciou já, então, iniciou a vida na área de vendas já, né? Iniciou vendendo. O comércio varejista é muito, muito diferente mesmo da prestação de serviço, né? E eu tive sorte, foi bem sofrido, bem doído lá atrás, mas eu vi que prestar um serviço, tu é a tua mercadoria, né? Então, me conquistou bastante isso, assim, e é aí que eu tô mesmo. Tem um colega nosso que era vendedor de tênis também, uma loja famosa aí da Paquetá até, né? E ele sempre comparava lá, eu ganhava um salário lá e uma comissão, acho que era 0,5 em cima de cada tênis, alguma coisa assim, 0,5% em cima de cada tênis ele ganhava de comissão, né? E aí, os caras, eu entrei no mercado imobiliário, me falaram que era 6% de comissão, e que se eu fosse trabalhar em alguma imobiliária, eu ia ganhar em torno de 30% da comissão. Eu vendia tênis mais caro que eu vendia era 1.000, né? Agora eu vou vender imóvel de 500, 600, 1 milhão, e ele tá, até hoje é referência aí, trabalha com alto padrão, né? Me chamou a atenção muito isso, realmente, os valores, né? E eu sei que é uma situação que atrai muito os profissionais, porque fala 6% de um negócio de 500 mil, de 1 milhão, já é uma remuneração que a gente faz o cálculo do mês, né? Pô, se eu divido isso por 12, naquele ano já faturei um salário bom, né? Então, me chamou a atenção isso, né? Depois a gente acaba vendo, né, Vini, que não é bem assim, né? Que a gente está matando um leão por dia, que é uma luta que a gente enfrenta. E aí, sim, depois que a gente entende o processo, que não é ficar rico, né? É ter sempre uma prestação contínua de qualidade, aí sim o céu é o limite, né? A gente vê que essa profissão nos permite, assim, alçar voos altos mesmo, desde que a gente ainda consiga manter os pés no chão, né? E a gente vê, às vezes, o pessoal se atrapalhando um pouco com esse sonho de ficar rico, né? Que é uma ilusão grande. Aí. Exatamente. Pedro, tá quantos anos já no mercado? 2006, então eu tô aí no 17º de corretagem. Uhum. E tô muito feliz. Eu sei que cada vez mais a gente tem que estar sempre se redescobrindo, né? Eu tive uma certa dificuldade até, Vini, porque eu saí do padrão do profissional que entra na corretagem pelos caminhos normais, vamos dizer assim, que entra numa grande imobiliária, né? Que passa pelo estágio, por ser corretor, por depois uma gerência, uma direção. Por fato de eu não ter participado nessas estruturas,
para mim, surgiram algumas dificuldades quando eu fui montar a minha, né? Enfim, não ter aqueles processos já desenhados por alguém, definidos. Então, eu me sinto me redescobrindo sempre na corretagem, né, na própria administração da empresa. Acho que a gente tem que estar sempre aprimorando, sempre buscando os bons exemplos, né? E, enfim, eu sinto que cada ano que passa eu venho descobrindo novas etapas, né? Buscando novas conquistas. Então, é bem cativante isso mesmo. Então, tu iniciou lá vendendo o loteamento do teu sogro e depois montou direto a tua imobiliária? Não, eu fiquei até 2000 o meu CNPJ eu fiz em 2010 para começar a fazer a correspondente bancário. Para fazer meu primeiro financiamento, tinha que ter a empresa, montei o CNPJ. Sim. Né? Mas a Boleto Imóveis em si, eu comecei em 2013, quando eu me formei e comecei a advogar. Então, ali no final de 2013, início de 2014, que eu aí busquei, enfim, ter uma equipe, ter mais braços, né, para conseguir me ajudar com isso. Então, a gente está desde 2013, no início foi uma casa ali no bairro Petrópolis, na Lajeado, e agora a gente está ali na Carlos Gomes, do lado do escritório onde eu advogo, então a gente está bem posicionado ali. E hoje tu está atuando tanto na parte do direito quanto com a imobiliária? Eu ainda tenho em paralelo a advocacia junto com a imobiliária. Acaba que, como eu vim da corretagem, o direito imobiliário é a minha paixão, é onde eu estou naturalmente, então é onde eu atuo exclusivamente, praticamente, no direito imobiliário, assessorando não só a minha imobiliária, mas as imobiliárias parceiras, construtoras, investidores, enfim, faço essa parte jurídica também. E acabo prestando esse serviço também para os próprios clientes da imobiliária, né? A gente faz essa consultoria total aí. Claro, faz um pacote único para o cliente ali. E é importante, né? Eu estudei Direito, mas eu não me formei, né? Mas pela minha prática e volume de negócio já que eu tenho no mercado imobiliário, a gente acaba adquirindo uma experiência muito grande na parte do direito imobiliário, né? E como é importante tu passar essa segurança para o cliente, né? Porque ontem mesmo eu fui assinar uma escritura ali no nome da Melhorata, a cliente tremia na mesa assinando a escritura, né? E ela errou a assinatura, inclusive, errou a assinatura. A própria assinatura, o tabelionato não aceitou a assinatura dela, né? Ela falou, estou muito nervosa. Porque a gente está lidando ali, ela falou, olha, o dinheiro da minha vida que eu tô botando aqui na mão de vocês, né? Era um apartamento de valor alto, 2 milhões, né? E ela, olha, o dinheiro da minha vida, eu juntei a minha vida toda, ela tinha quase 60 anos, eu tô botando aqui, e aí eu vou sair daqui, não tem nenhum papel, que o apartamento é meu, que tem que levar para registro ainda, escritura, né? Então, mas aí a gente tem que passar uma segurança para o cliente, como é importante tu ter esse entendimento jurídico, né? Vini, isso é uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a fazer a minha formação, que os vários ramos que a gente tem que atuar para ser corretor, né? Que não é simplesmente uma venda, a gente tem que ter noções de várias áreas, tanto de arquitetura, de engenharia, de mercado, de economia, a noção do relacionamento pessoal, né? A gente muitas vezes é muito psicólogo, é mais psicólogo do que vendedor, né? A gente tem que ter realmente a noção jurídica do que está acontecendo, porque é isso. Em regra, o negócio imobiliário, a maioria das vezes, é o maior negócio da vida da pessoa, é o negócio da vida da pessoa. Então, às vezes, quando eu vejo um profissional que entra no mercado pelo dinheiro, né, acha que vai ganhar bem e isso é o que vai satisfazer ele, não é. Ele precisa entender que o que ele está fazendo ali, ele está sendo um meio para realmente uma realização, uma conquista impressionante na vida das pessoas. Então, acho que o mínimo que o profissional tem que ter é ser qualificado, né, é conseguir passar essa segurança para o cliente e aí atuar de forma honesta, ética, né, sendo dedicado, entender os interesses dele, né, usar da empatia, aí não tem como dar muito errado mesmo. A gente forma relações com os clientes, eles percebem que a gente está ali por eles, né, e a gente consegue aí conduzir os negócios de forma tranquila. E aí sim eu entendo que a profissão começa a se pagar e ser rentável mesmo, porque os teus clientes começam a confiar em ti como uma referência, né? Eles começam a te buscar, começam a te indicar,
E aí, a melhor coisa é quando os clientes voltam, né, Vini? É quando, depois de anos passados daquele negócio, quando perguntaram para ele de corretor, o meu corretor é aquele. Então, é o Vini que eu comprei, liga para ele que ele vai... aquela experiência marcou bem a vida dele. Então, aí é que eu vejo a realização mesmo, muito mais do que a gente ganha de comissão, não é isso. Bons negócios é o que nos dá uma satisfação na carreira, né? Tu acha que o corretor ele peca por não estudar muito? Tu acha que o corretor deve estudar mais para ter, agora entrando na corretagem mesmo? O que tu acha que quais as dificuldades além que tu vê aí que o corretor de imóveis enfrenta no dia a dia, né? Vini, a gente, justamente por isso, por a gente ter que atuar em tantos ramos, né? Por a gente ter que ter noção de tantas situações, a gente nunca vai saber tudo, não tem como a gente conhecer o mercado inteiro, saber todos os imóveis, todos os tipos, ter de cabeça tudo pronto, né? A gente ter noção de todos os procedimentos legais, enfim, são ramos grandes que a gente precisa atuar. E eu acho que uma das dificuldades que o corretor tem é justamente isso, ele talvez cair numa zona de conforto de achar que sabe tudo, que ele é o especialista e não, a gente sempre vai aprender, sabe que a cada negócio que a gente enfrenta, a gente aprende muito, né? Então, eu comento muito com a minha equipe ali que uma das melhores coisas do corretor não é falar, é ouvir. A gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa entender ele. Não raro, um cliente que está no mercado comprando, por exemplo, ele conhece melhor do que a gente o mercado. Né? Ele sim vai ser o especialista. Ele é o especialista, né? Porque, não só porque ele sabe da vontade dele, mas ele de fato está passando por todo o mercado, está olhando tudo. Então, eu acredito que uma das dificuldades do corretor, vamos dizer aí, iniciante, é não buscar essa qualificação, é não buscar aprender com cada negócio, né? Tá mirando, muitas vezes a gente sabe que as comissões são impactantes, então, às vezes, essa ânsia de pensar na comissão antes de pensar no negócio pode dificultar muito, né? Quando o corretor ele entende que a comissão é uma consequência de tudo que ele fez e tudo que ele vai fazer, a longo prazo isso serve. Então, eu costumo dizer para o meu pessoal que o corretor não vive de comissão, o corretor vive de reputação, porque é a reputação dele que vai fazer os negócios continuarem, voltarem e aumentarem também, né? Então, a comissão a gente ganha, a gente gasta, né? A gente não tem salário fixo, muitas vezes a gente ganha bem, mas a gente consegue gastar bem também. Então, não é a comissão que importa, no meu ponto de vista, é essa relação mesmo com os clientes, é fazer bem feito o trabalho. Muitas vezes a gente sabe, a frustração faz parte, né? A gente trabalha muito, gasta para trabalhar, às vezes e o negócio não dá, o negócio volta, tem desistência, tem problema, faz parte da carreira. Então, lidar com essa frustração também, eu acho que é uma das grandes dificuldades. E ter essa visão, né, do quanto depende desse investimento, não só de dinheiro, mas de tempo, de dedicação. Que o tempo a coisa mais cara que a gente tem hoje é o tempo. Né? É o que nos custa, né? É onde a gente está realmente gastando o que a gente tem, é onde a gente mais pode ter riqueza. E aí, assim, eu acho que dá para falar em riqueza, né? Então, eu vejo corretores que têm essa incerteza, essa dificuldade, é uma profissão que a gente está investindo, a gente precisa se dedicar, precisa pagar para trabalhar, muitas vezes. Eu vejo, uma corretora estava me comentando que quanto é que gastou de gasolina no mês. E gasta muito mesmo, né? Mas eu falei, veja bem, que bom que tu está gastando tudo isso de gasolina. Significa que tu está rodando, que tu está andando com teus clientes, que tu está vendo imóveis, tu está produzindo, é isso. Pode ser que num mês tu vai ganhar mais, no outro menos. Muitos meses a gente não ganha nada. Mas quando a gente iniciou era pior ainda, que a gente tinha que gastar com o telefone, né? Hoje o corretor não gasta com o telefone, Hoje o plano é liberado. É liberado, né? Eu me lembro que em 2006, 2007 ali, chegava a gastar 800, 900 reais na época, né? De telefone. Exato. Não, o mercado hoje... Tem as ferramentas que o corretor tem, e o corretor e o seu smartphone é uma imobiliária, né? Eu lembro que quando
como eu ainda não conhecia muito bem Porto Alegre, as ruas, enfim, eu andava com uma lista telefônica no carro para ver o mapa, para me localizar. Então, eu entrava numa região que eu não conhecia, eu parava numa esquina, olhava o número da a rua onde eu estava e traçava ali o caminho que eu tinha que fazer para chegar, né? A questão da gente buscar imóveis em anúncios, circular, era tudo mais complicado. Eu andava com uma pasta, eu tinha trena, eu tinha material para colocar Bússola. placa. É impressionante mesmo. E hoje está tudo num aparelho, num smartphone, né? Então, o que mudou, o quanto mudou a profissão, acho que também surgem novos desafios, né? Porque o cliente também tem mais acesso à informação, a informação está para todo mundo. Então, o corretor ele tem que se dedicar mais ainda, né? Ele acaba, ele precisa ser mais completo, ele tem que se mostrar mais útil, ele não tem mais tanto domínio da informação, e aí é que realmente é um desafio grande da gente estar sempre se qualificando, sempre buscando melhorar para fornecer esse melhor serviço, dar a segurança, dar tranquilidade, e aí sim é que a gente se realiza nos negócios, né? Isso que tu falou é bem interessante, né? Porque hoje o cliente ele está com acesso à informação, tudo que o corretor já viu, ele já viu também, né? Então, a gente até teve uma palestra bem interessante, a gente tem que oferecer algo mais para o cliente, como tu falou, né? Pô, eu entendo de direito imobiliário, eu entendo de financiamento imobiliário, eu entendo de arquitetura, eu entendo de decoração. O corretor tem que ter uma noção, vou vender um imóvel, o cliente muitas vezes fala, vou gastar 150 mil para reformar isso aqui. Não, tu não vai gastar 150, vai gastar 50. Exato. Porque ele sabe o que ele está falando. E aí o cliente vai fazer aquele orçamento e vai bater o número. Né? A gente atua em ramos, assim, dos mais diversos mesmo, né? Quanto é que me perguntaram, tu acha que eu reformo esse banheiro aqui para alugar? Quanto é que eu gasto, né? Então, a gente conseguir passar isso para o cliente, esses dias o cliente estava se mudando, qual é a melhor empresa de mudança, né? A gente acaba fazendo indicações, assessorias em ramos que a gente não é treinado para isso na prática. A gente aprende na prática, né? A gente conduz não só a negociação, mas quando a gente consegue formar esse relacionamento com o cliente, a gente acaba assessorando eles em ramos que não em regra, tem a ver com a corretagem em si, né? Então, é muito interessante mesmo. É uma profissão cativante, mas que nos desafia a cada dia. A gente nunca vai ser completo. A gente tem que estar sempre buscando essa evolução mesmo. Sabe que eu conheci uma imobiliária em São Paulo, eu não implantei isso na minha imobiliária ainda, mas eu conheci uma imobiliária em São Paulo que, na assinatura do contrato, eles dão uma pastinha para o cliente e ali naquela pastinha tem tudo que ele deve fazer ou indicações de produtos após ele ter comprado o imóvel. Como eu transfiro a água, como eu transfiro o imóvel, como eu transfiro o IPTU, como eu... sugestão de empresa de arquitetura, decoração, pedreiro, eletricista. Eles passam assim, cara, mas um book mesmo, um book e com um currículo de cada um, assim, um book. Eu não me lembro qual o nome da imobiliária em São Paulo, lá que eu fui fazer um turismo lá em São Paulo, imobiliário. Entramos lá em quase 30 imobiliárias lá, passamos um final de semana conhecendo várias imobiliárias, isso para uma outra rede que eu trabalhava ainda. E é um diferencial. Eu aqui em Porto Alegre não vi nenhuma imobiliária que fazia isso ainda, sabe? Com tudo tão estruturado assim, né? Tão prontinho. Tão prontinho. A gente tem indicação, porque a gente sabe, né? Tu tem indicação, pela experiência. Tem um problema jurídico, lógico. Tu, como advogado, tu vai resolver para o cliente, né? E eu tenho que terceirizar, né? Que eu não sou advogado, mas eu terceirizo. E, Pedro, hoje tu tem uma equipe lá na Boleto. A gente tem uma equipe, a gente trabalha tanto com locações residenciais e corporativas, e também na área de vendas, né? Então, a gente está estruturando uma equipe, inclusive agora uma nova equipe de vendas. Eu, até pelo meu histórico, que eu te comentei, por não ter passado pelas grandes estruturas, né, eu acabei me acostumando mal de ser aquele cara que cobra o escanteio, corre lá para tentar fazer o gol, né? E fica mais difícil, né? Então, agora a gente está estruturando melhor ainda a empresa, com o setor comercial propriamente dito, equipe de vendas focada só nas vendas, porque o corretor, eu entendo que ele tem que ser
um assessor, ele tem que dar a consultoria, mas ele tem que ter o nicho de atuação dele, ele tem que saber qual é a área dele. E então, na estrutura da imobiliária, eu acabei entendendo mesmo o quanto é importante dividir as atribuições, tu ter realmente um gestor que controle a equipe, né, que assessore o corretor, que ajude ele não só nas negociações, mas todas as etapas, desde o agenciamento até a condução do negócio. Então, a gente está se estruturando para realmente, a gente está fornecendo um trabalho cada vez mais completo mesmo. É o que eu te comentei, que me sinto em novas fases mesmo, porque para mim agora eu estou montando um novo negócio, que é um setor de vendas específico, especialista só nas vendas, né? É isso, a gente não pode ser tão generalista, a gente tem que focar, e é o jeito de a gente fornecer o melhor serviço para o cliente mesmo, aliar todos esses profissionais que agregam ali na condução do negócio, é o que eu estou vendo realmente, a gente consegue cada vez mais prestar a melhor assessoria para o cliente em cada negócio, né? E hoje, entrando um pouco no nosso tema, o que tu vê, né, que faz o corretor ter longevidade na corretagem, que faz aí, pô, tu tá aí quase, a gente começou quase junto, né, 17 anos mais ou menos, né, o que faz tu estar há 17 anos no mercado imobiliário, porque a gente vê muita gente inicia, fica 3 meses, fica 6 meses, 1 ano, eu fui corretor, o que eu encontro de, às vezes eu pego um Uber, já fui corretor lá em tal lugar, eu já fui corretor em tal lugar, entro num lugar, já fui corretor, vou num restaurante, o garçom, eu fui corretor também. Por que essas pessoas desistem e o que faz esses outros continuarem tanto tempo no mercado e ter recorrência, né? Como tu falou, indicações e coisas. Vini, eu acho que passa um pouco pela cultura do mercado de tentar massificar essa profissão, de formar vendedores e não assessores, né? A minha visão é que a venda é somente uma parte de toda essa profissão. E talvez pelos caminhos errados, a gente acaba atraindo o profissional, mostrando para ele o valor da comissão, né? 6% de 1 milhão é bastante, então essa profissão eu quero. E então eu acho que acaba atraindo um profissional que está visando o dinheiro, né? Ele quer ficar rico. O sonho de ficar rico, eu acho que é o que mais acaba afastando as pessoas dessa profissão, porque estão com foco no dinheiro e não, de fato, em ser profissional, né? Em evoluir, em crescer e em permanecer na profissão. Eu acho que, às vezes, a pessoa que está entrando, talvez nessas grandes estruturas, está almejando lá o que o diretor faz, o que o diretor tem, e ele não percebe, ou às vezes não consegue chegar naquele ponto de ver que o caminho é longo, a jornada é dura, é constante, é diária, né? É cheia de altos e baixos, a gente se frustra, a gente fica feliz, a gente conquista, e eu acho que ter essa consistência de entender que a gente vai ter que estar sempre buscando, né, vencer a frustração, a gente também lidar com as conquistas. Eu vejo a ilusão assim, de gente que o negócio é muito grande, esse negócio eu quero, por exemplo, fazer sozinho. Porque tu vai ganhar o dobro da comissão se tu fizer sozinho. Mas e aquele teu parceiro que estava ali? Quantos negócios ao longo da vida de vocês não poderiam fazer juntos? Né? Em vez de somar, a pessoa pensa em ter para ela. Então, eu acho que esse ponto de vista assim, é uma grande dificuldade do corretor iniciante de estar almejando o quanto ele vai ganhar. E é óbvio que a gente sabe que, na prática, tem que pagar as contas. Nossas contas vencem todo mês e a gente não ganha comissão todos os meses, muitas vezes. Então, é muito difícil e é para poucos. Então, eu acredito, por exemplo, que a força da Rede Gaúcha vem nesse sentido também, da gente qualificar cada vez mais a profissão, da gente mostrar que o profissional, para estar no mercado imobiliário, ele não pode ser qualquer um. Ele não é que ele vai sentar numa mesa e vai entrar um cliente para ele e ele vai vender milhões e vai ficar rico. Não é isso.
é com muita batalha, gastando sola de sapato, gastando o dedo do celular, conquistando a confiança dos clientes, realmente começar a se formar uma referência, né, de mercado e ainda assim tá diariamente lidando com a frustração, né? O cliente que tu conhece, que comprou com outro, o negócio que caiu, aquele imóvel que tu não conseguiu conquistar, enfim, são inúmeros desafios. Então, a gente não pode entrar na profissão achando que vai ser um mar de rosas, porque acho que nenhuma é. A vida realmente é dura. E a corretagem, às vezes, vende um pouco dessa ilusão. Mas a gente sabe que quem faz por onde acaba realmente conquistando. A gente sabe que desenvolver essas relações de longo prazo com os clientes, virar uma referência de mercado, é o caminho para que o corretor qualifique a profissão e também se sinta satisfeito, que tenha essa conquista para ele, para a família dele, e tenha orgulho realmente de estar nessa profissão. Então, entrar na profissão querendo sair, né, ou começar, por exemplo, na corretagem, sonhando em ser empresário, que muitas vezes não entende, a gente vê bastante, o corretor começa a vender bem, começa a ganhar, ele está numa boa estrutura que fornece as ferramentas para ele. Agora eu quero ser dono de imobiliária. Calma, que bom que tu queira, mas é diferente. Tu ser empresário é uma coisa, ser o corretor e trabalhar na linha de frente é diferente. Então, lidar com essas ilusões e com todas as frustrações que vêm juntos, eu acho que é uma das dificuldades grandes aí. Mas depois que a pessoa entende que vale a pena tu perseverar, tu ter a consistência, tu entender que o teu cliente pode contar contigo a hora que for, quando for, daqui 1 ano, daqui 2 anos, pode ser tu, pode ser o teu pai que está comprando uma casa agora, tá lá o meu corretor. Aí vai longe mesmo, aí é o caminho. Não, uma questão importante que tu trouxe aí agora, tu vai falando, eu vou tendo alguns insights do dia a dia nosso lá na ponta da mesa, né? E é incrível, né? O corretor, quando tem corretores que estão iniciando na profissão, aí o corretor tirou a primeira proposta, né? Tirou a primeira proposta, aí ele chega na tua mesa assim, ó, tô com a proposta aqui, Pedro. Pedro, quanto que eu vou ganhar nesse negócio aí? Aí tu, não, senta aqui, vamos conversar. Tá com o conceito errado a corretagem. Eu costumo dizer para minha equipe, a comissão é consequência do trabalho. Comissão a gente vê depois. Isso. Comissão é o menos importante, porque a partir do momento que a gente entende que o mercado imobiliário é ajudar pessoas, é sobre pessoas, é o exemplo que eu trouxe ali, é uma pessoa de 60 anos que juntou dinheiro durante 60 anos para comprar o seu imóvel, o dinheiro todo da vida dela, né? E ela vai lá e larga o dinheiro na tua mão. Pode ser 100 mil, 200 mil, ou pode ser 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, como a gente vende, né? Mas é o dinheiro da vida dela. Aquilo ali tem importância para ela. Então, a partir do momento que o corretor entende e o prazer dele está naquilo ali, a comissão é consequência. Pô, ganhei comissão, legal, ganhei comissão. Mas o corretor, eu vejo que o corretor que permanece no mercado e o corretor que fica muito tempo no mercado, ele sente prazer em ajudar pessoas, né? Exato. Ajudar pessoas, tanto o vendedor quanto o comprador. Exato. Né? Vini, é muito mais do que a comissão mesmo. A comissão é isso, ela é uma consequência. E às vezes eu comento e parece que é utópico dizer que eu realmente cheguei num ponto que eu não olho tamanho de negócio, eu não olho. O meu objetivo é fazer os bons negócios, independente do tamanho que ele for. E acho que talvez por isso realmente a gente consiga conquistar os grandes negócios, ter os grandes clientes, enfim, porque a gente demonstra que a gente não está ali pela comissão, a gente está ali por aquela relação, né? Então, eu já tive casos que eu comento que o valor do negócio foi menor do que muitas comissões que eu já ganhei, mas me trouxe uma satisfação igual ou maior, né? Da pessoa estar ali conquistando aquele sonho, aquela casa própria, mudando de vida com a tua atuação, né? Eu já tive situações, enfim, de tirar pessoas de apuros mesmo, pessoa que estava entrando, por exemplo, num golpe, né? Veio me perguntar, eu fui lá ver um stand de vendas e me disseram que a gente dá a entrada, primeiro eu tenho que pagar para ele, acho que é a comissão, e depois que a gente assina o contrato, é assim mesmo? Eu disse, não é assim, a gente assina o contrato e depois paga.
Pô, fui lá ver e ia dar um problema grande. A pessoa que era o guarda da rua ali, o zelador, que ia dar o que ele não teria para dar toda aquela entrada que a pessoa estava cobrando dele, ele não ia, ele ia perder tudo que ele tem, né? Então fui lá, tive que me cadastrar, fiz a venda pelaquela imobiliária que tinha exclusividade do plantão e consegui conduzir ele lá para conquistar o sonho da casa própria dele. Era uma casa de 55 metros quadrados com 3 dormitórios, que eu entrei na casa. É complicado botar 3 dormitórios em 55 metros, mas achei, né? Entrei, mostrei para ele, fiquei assim, e ele chegou para mim, cara, isso aqui vai mudar a minha vida. Claro. Isso aqui vai melhorar a minha vida de um jeito. Ele com seus 4 filhos. Claro, eu não sei de onde que ele estava vindo, mas aquilo ali era de fato um sonho para ele. Então, hoje o seu Paulo está lá, está na casa dele, no condomínio, a família correndo solta, as crianças brincando, cheio de infraestrutura para ele curtir, porque eu auxiliei ele a estar ali, entende? Ele ia realmente entrar num problema. Então, a felicidade que me traz isso, o sentimento de realização, não é a comissão. É óbvio ali, a comissão era muito pequena, praticamente insignificante, não é pela comissão. E nos grandes negócios acaba sendo assim também, a gente conquistar, a gente realizar as coisas e as pessoas se sentirem realmente que aquela conquista valeu a pena e foi bem conduzida, é o caminho mesmo para a gente se sentir realizado, né? Isso aí. E o Pedro é associado da Rede Gaúcha de Imóveis, né, Pedro? Queria que tu contasse aí, já fez vários negócios em rede, né? Queria que tu contasse aí para nós, que teoricamente nossas imobiliárias são imobiliárias pequenas, né? O quanto é importante a Rede Gaúcha de Imóveis, ou se é importante tanto para a imobiliária quanto para a tua equipe, né? Vini, pelo fato de eu ter começado autônomo, desde o início da carreira, eu fui obrigado a ter essa visão de que o mercado é um só e que a gente precisa trabalhar em parceria. Eu vou ter o cliente, mas não vou ter o imóvel. Eu vou ter o imóvel, mas eu preciso que o outro corretor traga o cliente dele. Então, quando eu conheci a Rede Gaúcha, realmente eu vi que é totalmente alinhado com o que eu acredito e, mais do que isso, com o que eu preciso, né? A Rede Gaúcha ela acaba dando ferramentas para a imobiliária, para o corretor e para o cliente, na outra ponta, que sozinho não tem como, né? A gente acaba tendo uma força de vendas, uma força de comunidade mesmo, que não consegue, a imobiliária não consegue ter essa abrangência. Então, eu comento com meus clientes, assim que eu estou cadastrando um imóvel, né, ou quando eu estou atendendo um comprador, que assim que a gente cadastrar o imóvel aqui, eu vou ter quase 60 imobiliárias atuando, né, 500 corretores junto, oferecendo aquele imóvel, tendo aquela possibilidade. Então, a gente amplia muito o leque. E sem falar para o corretor, que na hora que eu preciso de um imóvel numa região que eu não atuo muito, eu tenho o especialista ali sendo o meu colega. Eu consigo ter acesso a todos os dados, eu consigo ter acesso direto a ele, eu trato com ele como se ele fosse o meu colega de bancada. Mas ele está lá na imobiliária dele, na Zona Sul, ele está agora a gente está, inclusive, aumentando a abrangência pelo Rio Grande do Sul, né? Então, são ferramentas que realmente agregam demais. Esses dias me aconteceu um cliente, eu já vendi apartamento dele, já vendi apartamento para ele, tem uma relação, é meu colega advogado também, e ele está assessorando uma pessoa que precisa de um imóvel industrial em Alvorada. Claro que eu não teria. Quando que tu vai ter um imóvel Alvorada Alvorada que eu vou ter industrial? Um imóvel Alvorada? Mas eu coloquei no Vista, busquei, eu mandei 8 opções para ele. De um imóvel que eu não teria. Se eu tivesse que, vou fazer assessoria personalizada, como eu comecei na profissão, vou para Alvorada, vou lá buscar imóveis, vou trabalhar. Quanto tempo isso me levaria? Quando eu sentei no Vista e mandei ali os imóveis com a informação completa, com a documentação, eu sei que está ok, com um cliente, um colega lá do outro lado que é especialista, que eu precisando dele, ele vai estar lá para me assessorar em tudo. Então, a rede te dá essas ferramentas que, por mais que a imobiliária tenha uma cultura de trabalhar em parceria, de atuar em conjunto com o mercado,
A ferramenta que a RGI te dá, de tu ter o acesso na palma da mão, literalmente no celular ou no computador, tu ter o sistema integrado com teus colegas, é impagável. É realmente uma situação que eu acredito, quisera que fosse o futuro do mercado como um todo, mas o que a gente faz aqui, de ter essa visão de comunidade, de atuar junto, né? Juntos somos mais fortes, essa ideia da gente crescer junto, eu acho que é um caminho assim que não tem como ser diferente. Não tem porquê a pessoa querer se excluir, achar que vai ganhar sozinho, que vai ganhar mais sozinho. Não é. A gente entrando em rede, a gente dá escala para os negócios e a gente consegue atender melhor ainda nossos clientes, né? Então, eu sou um fã aí da rede. Não, e eu vejo que para o corretor também é muito importante, né? Eu tive uns exemplos esse ano, assim, de venda de agenciamento de corretor meu em Capão da Canoa, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, tive várias vendas. Imagina. Né? Quando que uma imobiliária de bairro aqui em Porto Alegre, eu iria conseguir vender algum imóvel nessas cidades? Nunca. E para o corretor, ele agencia, às vezes, ele tem um amigo lá em Cachoeirinha, tem algum conhecido lá em Canoas, para não deixar o cara desassistido. Não dizer não. Não dizer não. A gente tem a Brandalize, por exemplo, em Canoas hoje, tem uma imobiliária lá em Canoas. Né? Tem imobiliária em Cachoeirinha, tem imobiliária em Gravataí. Então, vai ter o parceiro lá que vai dar um suporte. Exato. Tu vai agenciar o imóvel, vai cadastrar o imóvel, e para o corretor é poupança, né? Quando o corretor menos espera, por exemplo, uma parceira vendeu em... A cliente botou o imóvel dela de dação num empreendimento que a gente vendeu aqui em Porto Alegre, e aí ela botou um de dação porque o da praia não aceitaram. A construtora, acho que era a Melnick, até a Melnick, não, na praia a gente não aceita, né? Porque é difícil de vender, o mercado é ruim, um apartamento de 1.300.000 na beira da praia de Capão da Canoa. Né? Eles não quiseram aceitar de jeito nenhum. E a gente lançou o imóvel na rede e o de Capão foi vendido e o de Porto Alegre não foi vendido. Vê só. Me aconteceu uma situação bem semelhante agora, Vini. Eu tô com um novo colega que tá atuando com a gente lá, tá na gestão e nunca tinha trabalhado nesse formato de rede, né? Veio das empresas aí que ainda tentam dominar sozinha o mercado, pelo menos naquela região. E eu tive que passar para ele essa minha vivência, essa minha visão, né, de mercado, mas ele ainda estava meio reticente, tá? Ele trouxe um negócio também, mesma situação, um imóvel de construtora, onde entrou era um garden bem legal da cliente, mas estava meio difícil de vender aquele garden. Ela, a princípio, precisava comprar, aquela negociação difícil com a construtora, aceitar qual o valor que entra, enfim, a dação, mas conseguimos concretizar o negócio, o garden entrou no negócio do novo imóvel, e, enfim, agora vamos vender esse garden, né? Vamos colocar. Ele cadastrou o imóvel na rede, Vini, e não fechou 2 semanas até que o imóvel foi vendido. Para ter uma ideia, eu estava em férias, sabe? Corretora é difícil, a gente conseguia tirar férias. Sim. Estava desde 2019 sem sair. Eu estava lá em férias quando ele me disse: a rede está vendendo o garden. Então, assim, foi uma situação que pegou ele de surpresa, ele não imaginava que seria assim, ele achou muito interessante o fato de estar ali com um colega que ele não conhecia, mas que atuou realmente como sendo da equipe dele, e eles conseguiram concretizar o negócio, assim, de forma rápida, resolver o problema da cliente. Então, ela conseguiu vender o imóvel antes de entregar, de fato, para a construtora, e acabou saindo muito melhor para ela. Claro. Então, a gente já tem mais um adepto da rede, aí, uma pessoa que sabe o quanto que a rede agrega para nós na nossa prática diária. Não, e às vezes aquele imóvel que está fora do nosso foco ou fora do nosso conhecimento, né? Exato. E a gente acha, não vai vender, o cara lançou um imóvel lá não sei aonde, em Gravataí, que tu não conhece a rua, não conhece nada. Eu, pelo menos, o corretor foi lá e conheceu, né? E aí ele lançou, não pode ser. Vende. Vende. É isso, porque a gente sabe que a gente tem que tentar ao máximo ser especialista, entender a nossa região, ter o nosso nicho de atuação,
mas aí a gente consegue trazer os outros especialistas, né? Claro, Se eu isso aí. cadastro um imóvel na Tristeza, que é uma região que eu não atuo muito, né? Ou lá no Terraville, tem uma Luage lá que sabe tudo, é o cara que vai me assessorar e vai conseguir conduzir o negócio. Se eu preciso de um imóvel lá, a mesma coisa. Se eu quero no Menino Deus, eu vou pro cara que sabe tudo do Menino Deus, o Castel vai me dizer o que preciso. Então, tu ter essa força tu te enche de braços, né? Então, meu Deus, a Rede Gaúcha é um ganho para o mercado como um todo. O nosso cliente realmente se sente muito bem atendido, porque ele sabe que o vendedor, ele mantém o vínculo dele com o corretor de confiança dele, que é aquele agenciador, mas, ao mesmo tempo, esse agenciador está com o mercado inteiro, praticamente, trabalhando pelo aquele negócio. Então, a gente consegue converter de uma forma muito mais ágil, muito mais dinâmica mesmo, e só agrega mesmo, como um todo, né? Isso aí. Pedro, a gente nosso tempo aqui passa rápido, Mentira. né? Já estamos chegando no final do nosso CorretorCast aí. Eu gostaria que tu deixasse um recado final aí para os nossos ouvintes, para os nossos colegas de profissão aí que nos escutam, né? A gente tem ontem eu até mandei um feedback lá no grupo dos diretores, né? A gente está, graças a Deus, a gente está agregando bastante no mercado imobiliário, né? Compartilhando muito conhecimento. Já queria te agradecer aqui pelo teu tempo e trazer um pouco da tua história aqui, né, para o mercado imobiliário. É importante o corretor ver que é possível, né? A gente costuma dizer que no mercado imobiliário o céu é o limite, né? Tá aí, o cara começou num lote, vendendo lotezinho lá em Taquara, na beira da estrada, botou um plantãozinho, não sei o quê. Hoje está na Carlos Gomes, na Avenida Paulista de Porto Alegre. Exato, é isso? Continua lá na Carlos Gomes? No epicentro ali dos bons negócios. Eu trabalhei na Carlos Gomes. Carlos Gomes é a Avenida Paulista de Porto Alegre, onde está o PIB ali, onde está o dinheiro. A Faria Lima ali. Bom, então o que eu queria dizer aí para os meus colegas, principalmente para os que estão começando na profissão, Vini, é que realmente não é fácil, mas depois que ele entende o quanto é um trabalho constante, é uma dedicação, quando ele tiver o foco realmente dele no cliente, né, em fazer bons negócios, a profissão é a mais satisfatória que pode ter, né? Ele vai entender que ele vai estar sempre tendo que conquistar, vai ter que se aprimorar, vai ter que se dedicar diariamente para ser a referência do cliente dele, para fazer bons negócios. É uma jornada árdua, é longa, a gente sempre tem que estar correndo atrás da máquina, mas é muito satisfatório mesmo, né? Então, eu queria agradecer aí a tua atenção toda. Eu quero dizer para ti, para todos os nossos colegas, que a Boleto Imóveis está aqui porque vocês precisarem sempre, é o que eu sempre digo para meus clientes, aqui é a casa de vocês, os meus corretores também, né? Então, as portas abertas, e é sempre um prazer aí falar contigo, falar com a rede. Nossa troca é diária praticamente, a gente está sempre falando de negócios juntos ali. Então, queria agradecer e dizer que o que precisarem, a gente vai estar aqui para dar a melhor assessoria possível em todos os negócios que aparecerem na nossa frente. Legal, muito obrigado. Então, Pedro, hoje eu estive conversando com Pedro Boleto, então, da Boleto Imóveis, né? Te agradecer mais uma vez em nome de toda a diretoria da Rede Gaúcha, né? E convidar aí quem assistiu esse episódio, envia para os seus amigos, envia para os seus colegas corretores de imóveis, envia no grupo de WhatsApp, né? A gente está tanto no Spotify quanto no YouTube. Se inscreve no canal do YouTube também aí para ir acompanhando os novos episódios, né? Ou no Spotify. Eu, particularmente, eu gosto de escutar muito no Spotify, que às vezes eu estou treinando, eu estou na academia, eu já boto ali, eu estou no carro, né? Me deslocando. A melhor dica que tem é essa, né? Parar de escutar música e escutar conteúdo que te agrega no teu dia a dia, né? Eu vim para cá ouvindo o Beto da Ative falando, é uma figuraça. Um profissional de mercado que agrega demais aí. E o bom do Spotify é isso, tu deixa ele tocando em segundo plano, não precisa ficar com o YouTube aberto. Eu sou fã de escutar o CorretorCast no Spotify também, estou inscrito lá. Legal. Obrigado então, Pedro. Grande abraço e bons negócios a todos. Valeu, um abração.